Olá, amigos do S em Foco, do programa 11 Minutos. Nós estamos ao vivo para mais um programa. O pessoal já estava com saudade, né? Ficamos uma semana aí sem entrar no ar. E olha, hoje nós vamos debater a educação, um tema sempre muito importante, que sempre gera muitas polêmicas, né? Nosso convidado já está aqui, vai falar com a gente, conversar com a gente, o professor Wilder, você vê aí, ó, vai se apresentar para a gente, vai falar quem é, qual é a sua história. Nós vamos debater muitas coisas da educação, principalmente, e obviamente falar um pouquinho de política também, né? Que a gente não deixa de falar da política, não. Wilder, boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui no 11 Minutos. Boa noite, Rodrigo. Eu que agradeço o convite para estar aqui nesse importante espaço. Agradecer por ter essa oportunidade, né, de conversar um pouquinho. Wilder, explica pra gente, se apresenta pra gente. Fala quem você é, qual é a sua formação. Eu sou o Wilder Barbosa, eu sou lá da região do Caparaó, do menor município do Espírito Santo, Divino de São Lourenço, e sou morador de Guarapari há 2 anos. Né? Eu vim para cá depois de minha vida inteira ter vivido naquela região onde eu tive a oportunidade de ser secretário. Eu sou professor de formação, sou formado em História, e depois eu me especializei em Gestão Pública. Eu me pós-graduei, né, no IFES, em Gestão Pública, e lá na região eu tive a oportunidade de ser secretário em 2 municípios, né, que é Divino de São Lourenço e Dores do Rio Preto. Né, fui secretário de Educação nesses 2 municípios. Também fui professor, era professor efetivo da Rede Municipal de Divino de São Lourenço, trabalhei no Estado, lá em Bitirama, na Rede de Divino de São Lourenço e também na Rede Estadual em Divino. Então, assim, a minha vida inteira, antes de entrar, né, nessa questão um pouco da política, eu dediquei parte dela à educação, a qual eu sou muito grato, muito feliz de ter seguido essa carreira, gosto muito, né? Acho que acredito que a educação é a ferramenta de transformação da sociedade. Bom, para a gente começar bem o programa, começar apimentado. Todo professor de história é de esquerda ou nem sempre? Nem sempre. Nem sempre. Mas a maioria tá, Rodrigo? Não tem jeito. A maioria é porque a gente acaba sendo influenciado. Eu não me considero, eu já tramitei muito na esquerda, eu já militei muito na esquerda. Hoje eu já não me considero com aquelas ideias que eu tinha antigamente. O que eu acho? Eu acho que a gente, quanto mais velho a gente vai vivendo, mais a gente vai aprendendo. Né? Então tem coisas que você, com a maturidade, aprende que todo lado, né, os lados têm as suas características, né, positivas e negativas, e não é diferente com a gente. Então eu via muito em qualquer extremo, né? Não vou dizer da esquerda, mas assim, na extrema esquerda ou na extrema direita, eu vejo muito um radicalismo no sentido de que só eu estou certo e que você tem que submeter às minhas ideias. Então, assim, eu com a experiência que eu fui adquirindo ao longo desse ano, eu sempre fui uma pessoa muito centrada, muito focado na resolução de conflito, sabe? De conversar com as pessoas, de dialogar. Então, hoje, tem muitas coisas que eu não concordo mais, que concordava lá na minha formação inicial como professor de História, e que hoje eu já revejo, né, algumas coisas de outra forma. Eu sempre digo, Rodrigo, por exemplo, não dá para a gente ser o dono da razão. Né? Se a gente for ver, por exemplo, um governo de direita no Brasil, que foi o governo de Fernando Henrique, você nunca pode tirar o mérito dele no sentido do que ele fez para a economia, né? Que foi o equilíbrio, né, da economia na época. A gente vinha de muitos problemas. Também a gente não pode tirar da esquerda os avanços sociais que o Brasil teve. Então, assim, a gente precisa enxergar o melhor em cada lado. Então, eu já não tenho mais esse rótulo. Tá certo. Bom, e a educação vive um momento diferente, né, e delicado. Como, Wilder, lidar com essa situação de volta às aulas, defasagem, que não tem como esconder, né?
isso aconteceu devido a essa pandemia. E você como gestor que foi, como profissional da educação, o que é possível para fazer neste restante de 2020 para chegar com 2021, vamos dizer assim, menos atrasado um pouco? Rodrigo, eu vejo que a primeira coisa que precisa fazer é cuidar da questão mental dos profissionais. Sabe, porque nós temos profissionais hoje e alunos que vêm de um isolamento, que vem de tanto isolamento social, quanto muitos perderam parentes, perderam irmãos, perderam, enfim, né, pessoas queridas, e precisa tratar primeiro da mente dessas pessoas, tá? A partir daí, criar um ambiente onde possa ter um psicólogo atendendo, primeiro cuidar da saúde mental, criar alternativas para que se atenda isso. A segunda coisa, Rodrigo, é que eu acho que o grande erro do setor público na pandemia foi não cuidar como precisava da estrutura física das escolas. Porque você vê, ano passado, tem muitos gestores, é até triste a gente falar isso, que não conseguiram executar os 25% constitucional na educação. Por quê? Porque não teve aula, porque a justificativa é que a pandemia não deixou ter aula. E se não tem aula, não se tem gasto. Mas você vai, na maioria das escolas hoje, essas escolas não estão preparadas fisicamente para atender os alunos. E professor, vamos lá, dava para investir em várias situações. Em ajudar o professor com a internet, com equipamento melhor, em distribuir o kit merenda, como foi feito em diversos municípios, né? Aqui em Guarapari, inclusive, também, o governo do estado também, nessa parte, atendeu de distribuir o kit. Não tem a justificativa, vamos falar, é má gestão isso, né? Não vamos dizer uma má gestão, mas faltou planejamento. Faltou planejamento. Eu avalio que faltou planejamento. Não só isso, outra coisa que a gente vê que faltou foi a questão de aulas online. Sabe, você não tem, em muitas prefeituras, isso aqui, um estúdio onde as pessoas pudessem interagir com os alunos, dar a sua aula, gravar a sua aula. Muitas prefeituras até hoje não têm isso, né? Usam plataformas emprestadas, às vezes não fala o conteúdo local. Nós vamos viver, assim, eu não gosto nunca de generalizar nada na vida, mas nós vamos viver um vácuo da educação, por conta dessa falta de planejamento, por conta desses quase 2 anos que nós estamos vivendo, né, nessa aula que começou da noite para o dia, ninguém se planejou, né, o professor que estava ali até então com as suas ferramentas, ou aquele lá onde ainda usa o cuspe e o giz, porque não tem todo o material adequado, esse vácuo vai pesar muito nessa geração. Professor, você tocou num tema aí que é muito importante, e não só nesse tempo, mas em todos os tempos, que principalmente na história, você que é professor de história, né? Trazer para a realidade. Acho assim, não tem como você dar aula de história do Brasil, aqui em Guarapari, em Anchieta, e não falar de José de Anchieta, e não falar da nossa igreja que está lá, de 1585, que está lá, as pessoas podem ir lá. Acho que isso é muito importante na educação, aproximar a regionalização, né, dos temas. É isso. Eu passei lá na porta lá do santuário, né, de Anchieta, na segunda-feira, e tinha 2 amigos comigo no carro, e eu falei para eles o que tinha ali, e eles, assim, não sabia. Não conhecem, não são daqui da região, são do norte do estado, mas é um patrimônio nacional. Então, assim, eu gostava muito, quando professor ou como gestor, de incentivar as pessoas, né, a ir ao teatro, a visitar algum monumento, né, histórico ou natural, e nós vemos aquele espaço, né, ali que não parece que o povo capixaba não absorveu, não tomou conta, né, um dos primeiros pontos, né, onde chegou a colonização aqui no Espírito Santo, né, onde expandiu, onde tem
partes importantes de catequização, enfim, da história de modo geral, e as pessoas não conhecem, né? Não conhecem a história. Aí você vai lá, você se surpreende com a igreja, surpreende com o museu, surpreende com a história de José de Anchieta, belíssima. Mas é isso, nós temos muito problema de valorização histórica, não só local, também nacional. Bom, você foi secretário de educação de 2 municípios, né? Falou aqui com a gente. A saúde, todo mundo fala assim, a saúde é um buraco sem fundo. Quanto mais você investe lá, quanto mais você coloca dinheiro, você não consegue resolver. A educação não se fala muito bem assim. A educação se fala o seguinte, a educação tem dinheiro, mas às vezes não é aplicado como deveria. Você foi gestor. A educação tem dinheiro? Eu acredito que, se bem gerida, sim. Sabe qual é? Eu digo assim, quando eu começava um cargo, eu falava o seguinte, e sempre dava polêmica. Eu dizia que o professor não ganha mal. Aí era aquela bagunça, o professor olhava um para o outro, um falava. Mas você sabe que se você comparar com a média salarial do brasileiro, não é ruim o salário. O que é ruim, principalmente, claro que precisa melhorar, tem defasagem, muitos municípios não pagam o piso nacional, é fato que isso precisa melhorar, mas o principal problema hoje do professor são as condições de trabalho. O professor que não tem condições de trabalho, que os pais, hoje é um grande problema, os pais terceirizaram a criação dos filhos. Os pais mandam os filhos para a escola para que o professor eduque de todas as formas. Né? Mas aí, professor, como é que fica aquela teoria família, escola, essa parceria que tanto se cobra? Na verdade, isso não existe. Infelizmente não existe. O grande problema do professor é que ele não tem esse apoio. Depois disso, você vê, você faz uma reunião de professor na escola. O pai não vai. O pai está trabalhando, a mãe está trabalhando. Mas nem sempre, sabe, Rodrigo? Eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 cidades, né, em relação a Guarapari, muito menores. Né? Uma é a menor do estado. Mas assim, a gente conhece a vida das pessoas nesses lugares. E se você replicar isso a nível, né, estadual, a nível municipal, municipal, você sabe que muita gente não é comprometida com a educação dos filhos. Outra coisa que a gente fala da educação é a educação. A educação de pai, de mãe. Eu já trabalhei em escola. Eu chegava em 1999 para trabalhar no Patrimônio da Penha, que é lá no distrito, lá na Barra do Caparaó, lá na Serra. Os alunos tomavam benção. Consequentemente, esses alunos tinham uma educação de pai e mãe, um acompanhamento maior, que não nos dava problema. Sabe? Aí você tem hoje, a família deixa essa criança de lado, só empurra ela para a escola, deixa ela sem a devida, como é que eu digo, o devido olhar, o devido acompanhamento. E aí a gente tem como resultado o que a gente vê. O respeito, né? O respeito. O tio que era chamado na escola, né? Com aquele respeito que não é do parentesco, não existe praticamente mais. Então, assim, você vê aluno hoje espancando o professor, xingando, e o professor não tem instrumento, porque também as leis não ajudam. Eu já tive casos, é um paradoxo, porque também no interior tem problema. Eu já tive caso, e eu acredito que falta o acompanhamento familiar de aluno que ia para a escola, foi armado. Começou com um canivete, depois nós tivemos indícios de que ele estava indo com uma arma de fogo, né? Então, assim, e aí, meu amigo, eu fui em juiz, em promotor, polícia militar, polícia civil, e tem todo um arranjo que você não consegue dar a segurança que o professor precisa. Então, assim, esse discurso, principalmente de político, né, nós temos que aumentar o salário. Você precisa cuidar, precisa no mínimo garantir o piso salarial, no mínimo garantir a lei para o professor, que é o piso salarial. Mas você precisa, concomitante a essa condição financeira, dar melhores condições de trabalho. Você nesse frio, por exemplo,
interior, região do Caparaó, tem professor que está andando de moto lá com 4, 5 graus, 6 horas da manhã. Não dá, né? Não dá. Uhum. Não dá. Bom, conversamos sobre educação, vamos dar um pulinho agora na política. Você já foi candidato a prefeito? Já fui candidato a prefeito em 2004, lá né, na minha cidade, de Divino de São Lourenço. Aí, muito jovem, um professor, sonhador. Montamos um grupo lá e fizemos... Foi uma campanha de muitos sonhos. Tinha o prefeito da época e um ex-prefeito que já tinha ganhado tudo lá. E nós entramos no meio, tentando... Como alternativa. Como alternativa, uma terceira via. No final foram quase 25% dos votos. Foi positivo, foi bacana, teve bons momentos. Bom, e aí você seguiu sua vida, né? Trabalhou com a política. 2022, tá certo, 22, né? 22. Eleições. Tem pretensões? Pode ser candidato? Estuda essa viabilidade? Rodrigo, a gente nunca pode falar que nem que sim, nem que não. A questão de candidatura é uma questão de grupo. Muitas pessoas defendem isso na região e eu sou muito grato. A gente tem dialogado sobre sobre lideranças, não necessariamente o meu nome, mas de lideranças na região do Caparaó, né, e do sul do estado em especial, que possa pensar numa política diferente, que possa pensar numa política de inclusão, que possa pensar numa política agora, mais do que nunca, do trabalho, do desenvolvimento regional e, claro, sobre a educação, que é a bandeira que eu levanto. Estou avaliando, então, respondendo a sua pergunta, avaliando um grupo de pessoas que defendem essa ideia, né? Então, a gente tem tempo, vamos dialogar para amadurecer essa ideia. Bom, você falou que já militou na esquerda, agora reconhece o trabalho da direita, está mais no meio. Na disputa do governo do estado, nós teremos a esquerda, representada pelo atual governador Renato Casagrande. Uhum. Do outro lado, Manato, que é a direita, né, aliado do presidente Bolsonaro. E se desenha outras candidaturas aí que talvez seriam de centro. Como é que você avalia isso? Você acha que o que o capixaba quer no momento? Olha, eu avalio que o capixaba, assim como a maioria da população nacional, pensa que pode surgir uma terceira alternativa, né? Fazer uma candidatura não atrelada a um extremo ou a um outro. Eu acho que o povo capixaba pensa dessa forma, que possa haver um terceiro grupo, uma candidatura alternativa. Se a gente for olhar em números, por exemplo, as pesquisas que estão sendo divulgadas a nível nacional, que vê uma certa polarização, porque só existem 2 nomes hoje, né? Ninguém construiu ainda como a terceira via, ninguém conseguiu ser lembrado. Você vê um Ciro Gomes aí acotovelando, fala, né, tenta, uma hora fala um negócio, outra hora fala outro. É uma pessoa que tem uma inteligência muito grande, mas na minha avaliação precisa falar para o povo, precisa falar diferente. Acho que tem que ser lapidado, Ciro, né? Ele às vezes fala besteira demais, né? Mas precisa mudar um pouco o discurso dele. Mas eu avalio que no Espírito Santo também há essa demanda, né, até para o debate político. Porque se você, hoje, o cenário que a gente vê, o cenário de uma extrema-direita com o Manato e da esquerda com o Renato Casagrande, governador, eu avalio que é preciso, talvez, uma nova candidatura, uma candidatura de centro, para se debater. Eu não estou dizendo aqui que Renato e Manato são ruins. Eu acho que isso enriquecerá o debate e lá adiante a população vai escolher o que é melhor. Se é continuar com o governador, se é eleger um projeto diferente do que se segue no estado. Bom, e nesse grupo, quais os nomes assim você acharia que poderia representar essa alternativa? Você vê algum nome no estado? É o que a gente vê hoje como alternativa no estado. Sempre é lembrado o nome, né? Claro, primeiramente do ex-governador Paulo Artung, mas o que eu vejo hoje é um movimento muito grande, né, assim, de 3 pessoas. Eu vejo um movimento do deputado Eric Musso, presidente da Assembleia, que tem rodado o estado defendendo uma candidatura
de deputado federal, mas as pessoas o veem como um potencial candidato. Vejo também um movimento do ex-prefeito Aldifas, né, Barcelos da Serra, e vejo também o prefeito Guerino Zanon de Linhares, né? Vejo o Eric como um passo talvez um pouco mais adiante por conta dos quesitos que a população quer talvez votar, né? Uma candidatura jovem, e a diferença é que ele tem um partido robusto, né? Um partido que, em número de prefeituras, por exemplo, o partido governador tem 11 e o Republicanos tem 10, mas dessas 10 tem a prefeitura da capital. Então eu vejo que é um movimento muito robusto, apesar de ser uma candidatura de deputado federal. Repito, as pessoas enxergam ele desta forma. Wilder, muito obrigado pela sua participação, uns 11 minutos. Lógico que já se foram, o papo foi bom, né? E quando a gente fala de educação e política, sempre ultrapassa. Muito obrigado pela sua presença. Fica à vontade para encerrar, deixar alguma informação que você queira deixar para as pessoas que nos acompanham. Eu quero agradecer o espaço, Rodrigo. Quero aproveitar aqui também, se você me permitir, eu vou divulgar meu canal no YouTube. Sim, que não deu tempo de falar, né? Mas, tranquilo. Todas as terças-feiras eu tenho um canal no YouTube chamado, no meu nome mesmo, Wilder Barbosa. Lá eu tenho uma boa prosa, e toda terça-feira eu sempre tenho um convidado especial, onde a gente faz algo muito similar aqui ao que nós fizemos aqui hoje. E aí, quem estiver nos assistindo, se puder ir lá e se inscrever e acompanhar o trabalho. Também nas redes sociais, né, no Facebook, Wilder Barbosa, e no Instagram, Wilder Barbosa. Lá você encontra um pouco do meu trabalho, do dia a dia, né, andando aí pelo estado afora. E agradecer o espaço, Rodrigo, mais uma vez, colocar sempre à disposição para estar junto aqui. E é isso. Obrigado, Wilder. Obrigado também a você que sempre nos acompanha aqui no programa 11 Minutos e no ES em Foco, sempre com as principais notícias. Um abraço e até a próxima. Fiquem sempre com Deus.